gente, vamos começar o Sextou na Quarentena. Aquilo ali era só um ensaio e agora a gente vai começar de novo o Sextou, quer dizer, começar para valer o Sextou na Quarentena. Aquilo a gente estava ensaiando para começar. Hoje eu vou conversar com Banda Monos, prazer. Vou conversar com o Rafael Araújo, repórter, comentarista, jornalista. André Arteche, acenei para você. Ele está trabalhando hoje exatamente 1 ano de home office. Ele tem achado a corrida atlética. O amante está vindo. O amante está vindo. Ele tem achado a corrida atlética como fonte de inspiração para escrever as matérias dele. É muito interessante. Ele vai refletindo e vai na corrida e vai guardando isso no HD, nesse nosso HD, e vai para escrever a matéria. Sente muita falta do estádio, que ele é comentarista de loco, de estádio, e um jornalista de rua, né? Ele é uma pessoa que vai para a rua para levantar as matérias. Estamos agora com o Rafael Araújo, com vocês, a Rafael Araújo. Vamos lá, Rafa, vou te chamar. Vamos explicar. Ele trabalha na Rádio Brasil, na Boa Vontade TV, que diz ele que está sendo uma empresa com um olhar de proteção aos profissionais muito grande. Chega aí, Rafael. Vamos conversar um pouquinho. Eu vou ler uma coisinha para você antes. Arteche, você vai gostar dessa coisa que eu vou ler agora. Aê. Agora eu vou ficar acionando minha bateria aqui. Olha só, Arteche, que eu vou ler. Vou comentar aqui, ó, Rafa. Nelson Rodrigues, cara. Porra, você falou várias. Eu não vou enganar ninguém, tá? A gente fez uma primeira live. De 2 horas. De 2 horas, gente. Muito conteúdo. Essa live não gravou, porque deu um pico aqui em Laranjeiras. Deu um pico em Laranjeiras. Opa! Spoiler! Tô pertinho, né? Deu um pico aqui em Laranjeiras e aí minha bateria também eu vi que estava riada, mas eu tô de olho agora aqui nela. Qualquer coisa eu aciono aí. Leitura. Vamos lá. Amigos, estou diante de um problema, que é o seguinte. Garrincha foi, há pouco tempo, meu personagem da semana. Poderei repeti-lo sem irritar os leitores? Hein, gente? Eis a verdade, porém... Não se trata de escolher, de optar. Ontem, só houve campo, um nome, uma figura, um show. Garrincha. Os outros 3 campeões do mundo estavam lá também, mas Didi, Zagallo, Newton Santos pertencem à miserável condição humana. São mortais e suscetíveis de todas as contingências da carne e da alma. Jogaram por honra da firma e por um dever contratual. Estavam exaustos e no extremo limite de suas resistências emocionais e atléticas. Garrincha não. Garrincha está acima do bem e do mal. Na sua época atual, já viu jogador assim, acima do bem e do mal, sem fama contratual, meu amigo? Pô, Bruninho, a gente chegou a falar desse romantismo, ou falta do romantismo no futebol. Agora é tudo novo, agora tudo é novo. Cara, a gente, cara, a verdade é a seguinte, o torcedor brasileiro, cara, ele se tornou um torcedor órfão. Ele não tem mais ídolos como antigamente, né? Na década de 80 a gente ainda encontrava. Na década de 90, a gente ainda tentava encontrar. Hoje, você achar o último romântico... Pô, o Arteche tá por aqui, cara. Que legal. Tá aí. Arteche só entra esse horário. Só entra assim muito tarde. Ele é meu Nelson. Legal, cara. Legal.
E você achar isso hoje em dia é muito difícil. No primeiro momento da live que a gente fez, cara, eu te falei sobre o torcedor da arquibancada que já foi reduzido de tantos sentimentos, né, cara? Por conta dessa modernização do futebol. A democracia da arquibancada não é mais a mesma. A geral do Maracanã já não existe mais. Então, quer dizer, esse torcedor que tem a esperança do clube, o ídolo, ele não tem mais, se tornou órfão, porque o moleque hoje da base com 17 anos, cara, ele sai do país e a gente não sabe. Ele não consegue se tornar um ídolo no futebol brasileiro. Ele sai muito cedo. Então, o Garrincha, ele é exatamente tudo isso que a gente não consegue enxergar hoje em dia. O Nelson Rodrigues, nesse texto, citou Newton Santos também, o maior, ou um dos maiores ídolos também do Botafogo. Não só o Garrincha, mas o Newton Santos também. E isso hoje em dia acabou. Hoje em dia acabou. Quem é o último romântico hoje no futebol brasileiro? Não tem, eu não consigo encontrar o amor verdadeiro no futebol hoje em dia. Eu não consigo. Eu queria encontrar, mas o mercado da bola não nos permite mais encontrar, não nos permite mais ver o futebol brasileiro como uma grande poesia. Isso, infelizmente, acabou. O Arteste diz aqui, os jogadores saem muito cedo. Exatamente. Os jogadores são fabricados. Eles são fabricados. Eles são fábricas, eles são robôs. Eles saem muito cedo, com 15, 16, 17 anos. Tu pega um moleque desse talentoso, vai para o leste europeu, que não tem tradição futebolística nenhuma. Mas faz parte do mercado do futebol, do capitalismo do futebol. É uma pena. Conta aquela história que você contou na outra live, que eu achei muito interessante. Eu tô olhando a bateria, tá? E se ficar muito pouco, a gente fazer uma live muito rápida. Daquela questão do ganha 700 e daqui a pouco tá ganhando 30 mil reais, e sobre a questão política, sobre posicionamento político desses meninos, não vai ter. Eles vislumbram a melhora da carreira deles, né? Da carreira financeira deles, né? Então, como é que eu vou ter pensamento político muito novo, né? Você tinha? Não sei, não é. Aquela questão que você falou foi muito legal, do avanço salarial e sobre perguntar sobre questões políticas, se o jogador de futebol tem uma inclinação ou não inclinação política. Pois é, hoje em dia, assim, não tem. Poucos jogadores são políticos. Eu citei aqui o Igor Julião, jogador do Fluminense. Eu citei aqui o Louco Abreu, na época de Botafogo. Há outras figuras, mas em sua minoria. Não há um posicionamento político, mas eu não coloco a culpa no jogador de futebol, que vem de uma classe muito pobre. Aí é uma questão de Brasil, uma questão mais ampla, não se resume só ao futebol, mas vem de uma classe muito pobre, não política no Brasil. Inclusive o futebol, ele foi criado no Brasil, eu citei isso na nossa primeira parte da live, na ditadura militar, com construções de estádios, para livrar o povo da ditadura militar. Então, quer dizer, isso é usado de uma maneira talvez mais implícita até hoje no Brasil. Como é que você vai cobrar desse moleque que sai da periferia, que sai da comunidade, que sai da favela, com posicionamento político? Até deveria ser, porque ele sai de lá, ele viu coisas que eu não vi, que me considero privilegiado, que você não viu, mas quando chega lá, ele é envolvido com tanta coisa que não envolve o romance do futebol, que ele não consegue se posicionar. Na verdade, ele é coberto de contratos, de máquinas, de tudo isso. O Arteste diz aqui um negócio muito legal. O último ídolo foi Romário. Eu concordo. Aí ele fala, nem Ronaldo foi ídolo de fato. Pois é, o Ronaldo é ídolo de que torcida aqui do futebol brasileiro? De nenhuma. Mas ele não saiu de São Cristóvão, que enalteceu ali o clube?
Saiu, mas depois ele jogou no Cruzeiro, foi pro Ajax da Holanda, e aí futebol espanhol, tem uma carreira brilhante internacional, contribuiu demais com a seleção brasileira. Ainda era uma época da seleção brasileira que você parava de frente para a TV, que você ainda tinha um mínimo de prazer. Um mínimo de prazer. Bruninho, eu cobri a Copa do Mundo aqui no Brasil, cara, em 2018. A popularidade, ela aconteceu muito por conta do oba-oba. Ela não aconteceu porque nós tínhamos grandes ídolos. O Neymar estava naquela seleção brasileira, mas quem é o Neymar na seleção brasileira? Por que ganhou o Neymar na seleção brasileira? É um baita de um jogador, é um baita de um craque, mas ainda não é um baita de um ídolo. Você ser um baita de jogador, um baita de um craque e se tornar um ídolo, tem uma distância entre o craque e o ídolo. Ídolo é muito mais, é muito maior. Então, quer dizer, tem muita coisa envolvida. E quando um sociólogo volta a falar, explicaria melhor do que eu essa questão do jogador não político. O sociólogo teria mais propriedade para falar do que eu. Mas eu entendo e lamento, né? Eu entendo e lamento que não existe política, jogadores políticos no futebol, como já aconteceu em outras épocas. Hoje, o mais importante para esses meninos que chegam nos clubes é assinar um contrato e se transferir para o futebol europeu. Os empresários, eles estão livres para isso. E os empresários, ao mesmo tempo que ele fez do futebol um negócio mais profissional, ele fez do futebol um negócio menos romântico também. Eu prefiro o romantismo. Eu prefiro o romantismo também. Você lembrar da época do Zico, né? Zico Júnior, Adílio, Washington, enfim. Até numa época que o Botafogo foi campeão, Mauro Galvão, né? Era uma galera que seguia no clube ali, ficava no clube, e acho que não tinha dinheiro no mundo que tirava a camisa desses jogadores. Engraçado isso, né? Mudou muito, né? Mudou muito. Saudade daquela velha Copa do Mundo, Brasil, agora só decepciona. O Eric Ribeiro, Bruninho, deixa eu mandar um abraço pro Eric. O Eric, ele é jornalista, apresentador da Boa Vontade TV, a gente está todo dia juntos. Ele é ao vivo e gravado com o Boletim Esportivo. Um abraço para você, Eric. É torcedor do Bahia, se eu não me engano. Bahia não, Bahia. Eu vou de Nelson de novo. E eu vou de coisas que não tiveram na outra live. A outra live foi efêmera. Ela existiu para quem assistiu. Pô, foi muito legal. Foi muito legal. Essa também vai ser, então, são tudo diferente. Tudo é diferente. O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um, o da inexperiência. Nelson Rodrigues. O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um, a inexperiência. Isso faz uma grande diferença. Como é que você foi? Como foi o jovem Rafael, jornalista? Uma gafe de jovem. Bruninho, poxa, eu vou te falar que tem algumas, né, cara? Tem algumas. Eu lembro quando eu comecei a carreira, cara. Como é que eu tô velho, né, cara? Comecei em 2004, cara. Eu ainda trabalhava com gravador de fita. Estamos em 2021. E o primeiro clube que eu cobri aqui no Rio de Janeiro foi o Botafogo. E você lembra do Celso Roth, cara, que foi técnico do Botafogo? Maurício Moreira, além do Eric Ribeiro, apresentador da Boa Vontade TV. Maurício Moreira é o narrador da Rádio Brasil. Bruno, o Maurício, cara, é botafoguense como você. Entreguei teu time, Maurício. O Maurício é aquele botafoguense raiz, cara. É aquele cara supersticioso. É aquele cara que reclama do... O Maurício, ele é apaixonado pelo Túlio. Ele acha que o Louco Abreu não serviu pra nada. Mas o Maurício é um torcedor muito, muito interessante, cara. É um personagem, torcedor muito interessante. O Arteste lembrou logo do Celso Roth, porque o Celso Roth é do Sul, é de Porto Alegre, dirigiu o Grêmio, dirigiu o Internacional, foi campeão da Libertadores da América com o Internacional.
Só que o Celso Roth, e o Artes vai concordar comigo, o Celso Roth é um cavalo, cara. Ele é um cavalo, ele é um técnico, ele é grosseirão, assim, um baita de um técnico no sentido do dia a dia, cara. Eu vivi experiência com alguns técnicos, tem 3 técnicos que eu respeito demais no dia a dia, que trabalhavam demais, cara. Trabalhavam muito, muita coisa. Um deles é o Celso Roth, o outro é o técnico Cuca. Para mim, o Cuca, o melhor treino de todos os treinos que eu já vi. O Cuca, um cara espetacular, além de um treino espetacular. O outro treino espetacular que eu vi era do Vanderlei Luxemburgo. Eu cobri o Vanderlei Luxemburgo com o Flamengo. E o Celso Roth, apesar de não ter conquistado, não ter obtido sucesso aqui no futebol carioca, era um cara que trabalhava muito no dia a dia. Só que era um cara de trato muito difícil. Ele não era um cara flexível com jogadores. E jogador de futebol, Bruninho, no Brasil, você tem que carregar no colo. Isso é ruim. Tá? O jogador é muito mimado no futebol brasileiro. E o Celso Roth, cara, era muito original, era muito próprio, era muito ele. E o Celso Roth era um cavalo, cara. Era um cara na essência da palavra, muito sincero, muito honesto com as convicções dele. E aí eu fui fazer uma entrevista com o Celso Roth, cara. Eu já comecei a entrevista tremendo, né, cara? O gravador, aquele gravadorzinho de fita, ele tremia na minha mão. E aí, isso foi em 2005, se eu não me engano, eu começando a carreira ali na Rádio Carioca, Manchete, não lembro exatamente, e meu gravador tremia. O Celso Roth era um cara curto e grosso. E aí eu fiz uma pergunta, cara, de uma formação que ele fez no ataque, se eu não me engano, era Caio, que hoje é comentarista de TV. Eu acho ele bom, eu gosto. E o Alex Alves, se eu não me engano, acho que ele fez essa formação, só que ali na resenha, o treino era General Severiano, ali em frente ao antigo Canecão. Na resenha, tem muito repórter que não vê o treino, que a resenha é muito mais gostosa que o treino. Só que, porra, eu começando a carreira, cara, eu tava muito focado naquilo ali. Então eu acompanhava os treinos. Então eu fiz uma pergunta que ninguém fez, porque eu vi o treino. E eu questionei a formação que ele fez. Porra, não vou lembrar exatamente da resposta que ele deu, mas ele deu uma resposta muito curta e grossa, bem ao estilo dele. O cavalo, o Celso Roth, apesar de ser um cara que eu passei a gostar depois. Fiz outras entrevistas com o Celso, pela Rádio Globo, pela Rádio Brasil, e foram ótimas. Mas naquele momento, eu lembro que o meu gravador tremeu tanto que meu gravador caiu, cara. Meu gravador caiu, porque eu fiquei com medo, eu fiquei apavorado com o Celso Roth. E não é exatamente uma gafe, mas são pontos do início de uma carreira, cara, que... Inexperiência, cara. Você falou inexperiência agora há pouco. Isso faz... Na condição de repórter, na condição de comentarista, isso faz muita diferença. Eu costumo dizer o seguinte, Bruninho, o repórter, início de carreira, ele é igual goleiro em um time de futebol início de carreira. Não existe goleiro excelente com 20 anos de idade. Existe atacante. O meio-campo, o próprio Neymar. Neymar é excelente com 20 anos de idade. O Pelé, ele foi campeão mundial em 58 com 17 anos. O Pelé foi campeão mundial em 62, em 70. Em 62 o Pelé se machucou, mas o Pelé foi genial com 17, 18 anos. Agora, o goleiro com 20 anos ser genial é muito difícil. É igual o repórter. Por quê? Porque o repórter iniciante, o goleiro iniciante, ele não tem inexperiência. Ele não pode falhar, ele não pode deixar o gravador cair. E o goleiro, se falhar, a bola vai entrar, ele compromete o time dele. Então, geralmente, o goleiro, quando é muito bom e tem 20 anos, ou ele está no banco de reservas, ou ele está sendo preparado para um momento melhor. É o repórter no início de carreira.
Belíssima explicação. Jovem, eu vou te perguntar coisas que eu nunca não te perguntei, tá? Eu tô caçando aqui. Vou mudar um pouquinho essa prosa e vou tentar meter a frase de Nelson. Aliás, vou meter uma aqui. Ah, não, já te fiz essa pergunta. Às vezes em ações... Há vezes em que ações certas envolvem consideráveis riscos. Isso, já te fiz essa pergunta. Isso é uma frase do Nelson Rodrigues que ficou numa live efêmera. Eu te perguntei, você me perguntou e eu respondi sobre isso nessa relação de entrevistado, de entrevistador, né? No caso o repórter jornalista com o entrevistado. Mas isso acontece também com o torcedor, viu, Bruninho? Eu te falei cena que eu vivi nos aflitos, lá no estádio do Náutico, que é um alçapão, e aí naquele momento, uma oitava de final de Copa do Brasil, o torcedor do Náutico, que é um torcedor fanático, aliás, é uma torcida muito apaixonante, apesar de ter me xingado o jogo todo, né, porque eles perceberam que eu era um repórter do Rio de Janeiro cobrindo o Vasco da Gama. O torcedor de Recife ele é muito bairrista, vamos colocar assim, né? Ele defende muitas cores do seu clube, né? E naquele estádio muito próximo ali da arquibancada e do gramado, que eu estava no gramado reportando ao vivo, naquela ocasião eu estava pela Rádio Globo, garotinho, José Carlos Araújo na rua. José Carlos Araújo, voltei! Exatamente, cara. O Vasco venceu aquele jogo, passou de fase. Ali foi um caso. Outro caso, eu vivi em São Januário. Assim, muito mal comparando, cara. São Januário é mais ou menos os aflitos. São Januário é o estádio do Vasco no Rio de Janeiro, gente. E mal comparando, é um alçapão, se eu comparar com o estádio do Náutico, os aflitos. Só que eu sofri esse dia, eu vivi duas situações que eu não tive a oportunidade de contar na nossa primeira live, cara. Eu sofri no dia que eu acabei, era o Vasco Palmeiras, e o acesso da imprensa programado, você tem que passar na torcida visitante. Só para você ter uma ideia. E aí eu desci da cabine, eu passei nesse setor da torcida visitante, que é a torcida do Palmeiras, uma torcida extremamente fanática, em alguns momentos é uma torcida até violenta, né? Uma pena. E eu fui ali ameaçado naquela passagem por dezenas de torcedores do Palmeiras, de torcidas organizadas. Não era torcedor, a gente costuma dizer torcedor comum, eram torcedores de torcida organizada. Era papo de ouvir assim, repórter, você é jornalista? Eu falei, sou, você vai para o campo? Eu falei, vou. Eu falei, ou não, ou você vai ficar por aqui, vou te queimar dentro do banheiro. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Você sabe que não vai nada acontecer porque tem segurança do Estado envolvido, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nesse caso envolvido, que está ali para dar o mínimo de ordem naquele momento. Mas são momentos de riscos que você citou nesse texto do Nelson Rodrigues, né, cara? Deixa eu... Cara, eu tô com o telefone indo para os cucuias, não entendi. Mas eu queria que você... Não sei. Eu queria que você declamasse essa poesia em relação à pandemia dos jornalistas, no caso do Rafael. Ele está completando hoje 1 ano de trabalho em casa, né, em home office. E ele fez um apanhado, uma escrita em relação a esse momento muito bonita, porque ele, o Rafael, eu conheço há muito tempo, o Rafael Araújo, e ele é um cara muito da rua, ele é um cara do campo, ele é um cara da entrevista de rádio, da rua, de ouvir o torcedor na rua, falando, e ele replicando a resposta do torcedor, enfim, e criando uma questão imagética para quem está ouvindo, criando quase uma poesia jornalística, criando uma poesia jornalística,
e eu queria que você falasse essa poesia, declamasse essa poesia que você fez em relação à sua filha e em relação ao estado pandêmico, para a gente não perder nada e a gente ficar com essa live. Vamos lá, Bruninho. Vamos ver se dá tempo, cara. É só para associar a pandemia, né? Aí eu usei um termo que é o templo sagrado do futebol, que é o Maracanã. E na pandemia, a relação com a minha filha, Maria Flor, que está nesse processo de aula online. Vamos lá. Tô com uma cola aqui, tá? E nela eu vou me pautar. E eu depois emendo já numa crônica de Nelson Rodrigues, será? Vai. Vamos lá. Maracanã. Palco de final de Copa do Mundo. Eu disse Copa do Mundo? Ou seria nos dias de hoje o fim do mundo? Pandemia. Adaptando alegria com Maria. A nossa relação estreitou. O amor intensificou. A desconstrução funcionou. Maria acorda, vai estudar. O café da manhã eu vou preparar. E na correria, papai vai trabalhar. Home office. Entre abraços e contos, Maria, vamos almoçar? Mais louça para lavar. E tem sido assim durante toda a pandemia. Altos, baixos, entendimento, alegria, tristeza, amadurecimento. O amor com Maria Flor. Vamos fantasiar. Vamos Década fantasiar. de 90, talvez 2005, 2010, 2012. Como estaria agora a ansiedade de cada torcedor da dupla Fla-Flu? Estaremos eufóricos, tensos e provavelmente com uma adrenalina acima da nossa capacidade de um dia normal. Ah, e bêbados, antes mesmo de rolar a bola. É hoje, dia 14/3/2021, diante de uma pandemia mundial, logo um desastre social. Como estamos vivendo a expectativa de um dos maiores clássicos do mundo. Jogadores sub-20, Maracanã, com portões envoltos, com seus cadeados mal-humorados, arquibancadas ocupadas somente pelas folhas A4 para um bonito mosaico e o colorido de um Fla-Flu distorcido pelo pior momento da humanidade nos últimos 100 anos. Estamos perto de um Fla-Flu que jamais, pelo menos nesse domingo, mexeu com minha pressão arterial como nos velhos bons tempos. Hoje tem Fla-Flu? Você sabe a escalação do seu time? Que horas a bola vai rolar? Hoje eu organizo longe da arquibancada. Amanhã eu vivo da esperança, do grito na hora do gol e o abraço com aquele que jamais vi. Rafael Araújo. Caramba, dois poemas lindos seus, assim, para deixar gravado aí, né? Gostei demais dessa interpretação, Bruninho? Aqui a gente vai soltando, né? Porra, a gente vai demais. soltando. Rafa, eu vou para uma pergunta e depois uma rapidinha para eu não perder essa live. Me perdoe quem ouvinte que vão ver depois. Vai salvar essa ou não? Vou salvar, eu tenho que acabar. Meu telefone, gente, deu uma pane. Eu não sei porque super aqueceu essa coisa de tecnologia. E a gente fez uma live antes de 2 horas e muitos. E aí enfim, eu queria acabar hoje. Queria fazer hoje. Nós estamos com a energia de hoje. A gente está nesse momento, com a inflexão de hoje. Então, quis registrar esse momento, independe do tempo. Então, a minha pergunta é: no Brasil, quem não é canalha na véspera, é canalha no dia seguinte?
Será que todo mundo é canalha no Brasil, cara? Porra, que pergunta difícil, cara. Porra, essa pergunta é difícil, cara. E. Quem Pô, te não fez sei. foi Nelson. Nelson Rodrigues. Ah! E ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Quem não Uma é canalha afirmação. na véspera, é canalha no dia seguinte. Olha só, hein, cara. Olha Pois é. só. É Todo difícil, mundo. cara. É difícil. É difícil. Em que o jornalista ajuda a população? Em que você se ajuda sendo jornalista? A população, nós somos o link, porque no momento que você aperta o link na rede social, nós somos o link, nós levamos a mensagem. É a transmissão do emissor e do receptor, que é o ouvinte, é o leitor, é o telespectador. Eu acho que a gente ajuda sim, cara, com muita informação. Agora, como em todas as categorias, em todas as classes, você tem que escolher aquilo que você vai consumir. Você pode consumir coisas boas ou não. Você precisa de um filtro para isso. E escolher conteúdos interessantes, conteúdos honestos, sinceros, com os fatos principalmente, né? E eu, como jornalista, cara, assim, uma coisa muito legal que o jornalismo me deu, Bruninho, foi um olhar, sabe? Foi buscar o além do olhar normal, sabe? É você buscar um olhar mais profundo, cara. É você buscar, a gente tem uma frase clichê no jornalismo, cara, que todo jornalista deve ser desconfiado no momento de você apurar uma informação. E isso te dá um novo olhar, ou outros olhares. Isso envolve sensibilidade também. O jornalismo me ajudou muito na vida em relação a isso. Muito bom. Vou para as rapidinhas para a gente acabar. E aí é para você pessoalmente, não numa coisa, né, ampla. Queria perguntar para você, Rafa. E aí o Rafael Araújo, jornalista, enfim, comentarista, enfim, cronista, poeta. Um medo. Pessoal, né? Um medo. De hospital. Uma superação. Vencer o medo. Uma saudade. Meu pai. Amores. Marias. Marias, botecos, poesias, contos. São várias saudades. Um sonho realizado. Eu sonhei um dia, ainda muito menino, estudante, faculdade, de trabalhar na Globo. E eu consegui. Um dia eu saí por opção, eu saí para ser pai. Precisei sair para ser pai e cuidar da educação da Maria. Ou seguia por lá, ou escolhia ser pai e ser marido, né? Ou ser companheiro. Mas foi um sonho que eu consegui realizar. O próprio sonho de ser jornalista. Eu sempre pensei nisso ali no final da década de 90, do início dos anos 2000, de ser jornalista, e foi um sonho realizado. E um sonho a ser realizado. Pois é, cara, é ver Maria Flor realizada. Ah, que fofo. Quem foi e quem é Rafael Araújo?
Ah, um garoto, né, cara? Eu fui um garoto, hoje eu sou um garoto um pouco mais experiente. Acho que a diferença é essa. Hoje a gente carrega uma vivência que a própria vida deu. Então, quer dizer, a essência do Rafael Araújo é a mesma. Hoje com um pouco mais de vivência, de experiência, que te faz ter um olhar diferente sobre a vida. A diferença é essa. Rafa, tem alguma pergunta que você gostaria de receber de mim que eu não fiz? Bruni, você tinha que ter combinado comigo isso antes, viu? Porra, como é que eu vou lembrar disso agora, cara? Pô, mas É, você foi, é você impulso, é instinto, é uma coisa é que vem. instinto, mas isso é maravilhoso, cara. Mas você foi tão bem, cara. Você conduziu tão bem. Porra, você tá com a sensibilidade muito em dia ali, de tocar, de. Não, cara, tá tudo certo. Tá tudo certo. Na verdade, acho que você abordou tudo que tinha que abordar e tudo que tinha que tocar. Ai, obrigado, querido. E foi Obrigado. maravilhoso, Eu né, me cara? esforço. A gente fez quase 4 horas de live. Quase 4 horas de live. Agora chega aqui na reta final, Ronaldo, doutor Ronaldo, médico, anestesista, tricolor. Falamos muito de jornalismo, viu, Ronaldo? Ronaldo chega aqui nesse momento final da live. Mas foi muito bom, Bruninho, muito bom bater um papo contigo. Querido, eu tenho que ir, porque eu vou ter que salvar essa live. Salva, salva. Então, agora eu não consigo encerrar. Olha aí que loucura. Encerra pra mim. Dá o tchau e sai. E aí eu acho que eu encerro. Beijo, meu irmão. Beijo, querido. Foi ótimo. Vai, Valeu. foi ótimo. Tchau, Faremos tchau. outras. Outras virão. Agora eu aperto o X, né, gente? Vou salvar. Você tem certeza que deseja? Claro.